Gente, boa noite. Eu estava agora há pouco no Instagram da Rede Júris e no Facebook da Rede Júris e parece que a coisa estava travando. Eu quero ver com vocês aqui o seguinte: a gente vai começar nossa aula agora, a quarta aula, vamos falar sobre o artigo 7º, a gente vai falar sobre extraterritorialidade, continuando aquele nosso estudo que a gente estava fazendo em dezembro. E eu quero ver com vocês se está legal, se o vídeo tá indo bem, se não está travando. Se tiver ok, vai dando aí para mim um coraçãozinho para eu saber que está tudo ok. Se parar o coração, eu sei que está travando para todo mundo. Se travou só para você e o coraçãozinho continuar, é porque está legal, está tudo tranquilo. Então você deve sair do celular e entrar de novo, do periscópio e entrar de novo, ok? Porque vai estar travando só para você. Se estiver travando para todo mundo, vai parar o coraçãozinho, eu dou um jeito aqui de reiniciar e a gente começar. Tudo tranquilo aí, galera? Podemos mandar ver aqui? Vamos lá. Enquanto o pessoal chega, de onde vocês estão falando, que eu estou falando com quem, quanto tempo, né? Tem muito tempo que a gente não se vê. Para quem está na primeira vez na live aqui, meu nome é Geipson Rezende, eu sou professor da Rede Júris, sou coordenador dos cursos, sou promotor de justiça, atuo na área criminal, agora estou também atuando na área de improbidade administrativa, na promotoria de patrimônio público, e minha paixão é direito penal. Nós vamos trabalhar direito penal com vocês aqui hoje com um tema bem básico, tá? Um tema, seja bem-vindo São Paulo, que é a aplicação da lei penal no espaço, coisa que a gente já estudou parte, pessoal de Anápolis, aqui pertinho, onde a gente já teve um preparatório para a OAB lá, né? E antes de começar a aula, alguns avisos que me pediram durante o dia sobre, por exemplo, o concurso para delegado Goiás. Notícia boa, tá? Quem vai fazer delegado Goiás aí? Nós já temos alguns editais abertos aí, Maranhão parece que está aberto, né? Delegado Goiás tem notícia boa. Ontem teve um anúncio aí do delegado, que eu esqueci o nome dele, e ele disse que o edital sai nos próximos dias e eu fiquei sabendo que sai semana que vem. Semana que vem a gente tem edital para delegado com 100 vagas. 100 vagas para delegado de Goiás e me parece que o salário deu uma melhoradinha, foi para R$19 mil. Goiás precisa de uns 300 delegados. A carência aqui é muito grande, tá? Muito tempo não tem concurso. O último concurso que aconteceu para valer aconteceu em 2012. Infelizmente, os concursos para a polícia no Brasil inteiro estão deixando muito a desejar, na verdade. Tudo anulado, uma bagunça terrível. E aqui a gente está agora com uma briga inicial de banca. Quem irá realizar o concurso? Em off, a gente acaba ficando sabendo aí das fofocas. E se sabe aqui que as duas universidades do estado estão brigando para realizar o concurso. A UEG e a UFG. Das duas, eu prefiro a UFG. O UEG é terrível, terrível, terrível. E ao que consta, semana que vem nós teremos edital na praça. Então vamos preparar, vamos ficar ligado aí, tá? Começar a esgotar o programa, porque em abril ou maio, no máximo, a gente tem prova. Prova para delegado com 2 fases. Goiás tem tradição de 2 fases. A primeira fase, que é o testão, né? A prova objetiva, e a segunda fase, que é a prova subjetiva sem prova oral. Pode ter surpresa? Pode ter surpresa. Pode ter surpresa sim. Agora, acho pouco provável mudar a tradição assim, até porque é o próprio estado quem vai exigir ali o estilo da prova, não é isso? Outra coisa, tá rolando um concurso agora, podem entrar no site aí, entrar na rede social, na internet, vocês vão ver que tem concurso para delegado da nossa empresa de saneamento aqui. O salário não é ruim, o salário são 10 mil e poucos reais. Vou postar, viu, doutor? Fique tranquilo, eu só não consegui entrar pelo Instagram hoje. A gente vai começar a postar as nossas dicas e os nossos vídeos por lá também, tanto no meu quanto da Rede Júris. E o salário é bom, são 10 mil reais, são 16 vagas, salvo engano, 9 mais 7. E vale a pena, porque a prova é bem enxuta. E eu estava até comentando aqui com a galera, direito penal para quem não gosta de direito penal, né, tem um conteúdo muito resumido. Direito ambiental tem um conteúdo maior, inclusive.
e constitucional administrativo com o que é esperado sempre para os concursos, sempre muito grande, né? Então você que vai fazer concurso sabe, tem que estudar direito penal. Você vai fazer delegado, você adora ser delegado, quer ser delegado, não sei, tem que estudar direito penal para morrer. E aí entra euzinho aqui. Bora estudar direito penal. Vamos trabalhar direito penal. E eu vou começar fazendo algumas perguntas para os senhores. Eu quero ver quem é que se atreve a responder. Primeiro, vamos anotando aí. A plataforma continental, para efeitos de aplicação da lei penal, faz parte do território nacional por extensão? A plataforma continental, para efeitos de aplicação... Não, direito penal, galera. Para efeitos de aplicação da lei penal, faz parte do território nacional? Anota, daqui a pouco a gente responde. Mas, se a pessoa, preste atenção, se a pessoa compra no Brasil uma arma com o intuito de matar alguém e mata esta pessoa no Uruguai, pergunto, é o Brasil competente para processo e julgamento? Sim ou não? O navio estraga, está indo da Europa para a Argentina, dá um defeito e tem que parar no Porto de Santos para reparos. Nesse momento, nessas 5 horas que ele fica no Porto de Santos, acontece um crime dentro do navio de bandeira inglesa. É competente o território nacional para processo e julgamento desse crime? Espero 2 minutinhos, 2 não, 1 minutinho para os senhores me darem a opinião. Primeiro questionamento: a plataforma continental é território nacional? Sim ou não? Primeiro, o que é a plataforma nacional? A plataforma nacional é aquela que se confunde com a zona econômica exclusiva, as 200 milhas náuticas. Onde está lá o pré-sal? Onde o Brasil pode explorar em alto mar. Eu e um sem número de autores entendem que não, que só é território nacional o mar territorial. O mar territorial, aquele compreendido da baixa maré até 12 milhas náuticas, ok? Mais ou menos 25, 26 quilômetros. Isso é território nacional, tanto para baixo, subsolo, quanto para cima. E o mar. Entretanto, há autores, como o professor Kleber Masson, que entendem que a plataforma continental é território nacional. Eu não concordo e eu ainda não vi em questão de concurso. Mas eu tenho divergência doutrinária e ele entende que a plataforma continental foi incorporada ao território nacional, coisa que eu discordo. Mas há essa divergência doutrinária. Se cair na prova objetiva, não tenho dúvida, marquem que não é. Para efeitos de concurso público, é território nacional a terra, né? O Brasil, aquele paizinho bonitinho, o espaço aéreo e o subsolo, o mar territorial, ok? Os navios de bandeira brasileira que estejam no alto mar, privados, que estejam lá em terras internacionais, águas internacionais, ou no espaço aéreo correspondente se for a aeronave, e os navios e aeronaves de bandeira que sejam brasileiros, públicos ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Isso é território nacional, tanto físico quanto por extensão fictício. Eu não incluo aí, não consigo incluir a plataforma continental. Então, eu tenho o território real, que é a faixa de terra, o mar territorial, o espaço aéreo correspondente. Eu tenho o território fictício, que são os navios de propriedade privada
que estejam no alto mar ou as aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo correspondente. Se for público ou não público, sendo privado, contratado pelo governo brasileiro, a serviço do governo brasileiro, será território nacional mesmo que esteja no porto da Inglaterra, por exemplo. Plataforma continental a divergência doutrinária com a qual eu não concordo. Segunda pergunta, vamos para termos técnicos. Em Porto Alegre, um indivíduo brasileiro compra uma arma e no Uruguai mata um uruguaio. Pergunto para os senhores, segundo o artigo 6º, por ter sido praticado em território nacional um ato preparatório do crime, é competente o Estado brasileiro para processo e julgamento pelo princípio da territorialidade? É lugar do crime o Brasil? Resposta, não, e anotem aí. Anotem de forma técnica. Para efeitos de aplicação da lei penal, nos moldes do lugar do crime do artigo 6º, não se consideram atos preparatórios e atos de exaurimento que acontecem após a consumação. Olha que coisa maravilhosa que é pega em prova. Comprar a arma para o crime de homicídio. Eu não estou falando aqui no crime de aquisição, porte, posse de arma. Estou falando no crime de homicídio. Comprar a arma é ato preparatório do crime de homicídio. Ele pensou, cogitação, primeiro ato. Ele comprou, preparou. Só falo em competência do território nacional se ele executar aqui dentro ou não executando aqui dentro, o crime se consume aqui dentro ou tenha que se consumar aqui. Ato preparatório não puxa a competência para o Brasil. E nem ato que aconteceu após a consumação. E aí, gente, muito cuidado com isso que eu já vi em prova. Imaginem que lá em Montevidéu, um brasileiro diga a um uruguaio: ou você me dá $10.000 ou eu te mato. Melhor, vamos pegar um crime que está na moda. Um funcionário público brasileiro diz a um dos dirigentes de uma dessas empresas envolvidas aí na Lava Jato o seguinte: ou você me dá $100.000 ou eu entrego todos os relatórios que eu tenho, todos os dossiês que eu tenho no TCU. Isso aconteceu aonde? Em Montevidéu. 3 dias depois, os $100.000 são entregues ao funcionário público em Brasília. Eu pergunto aos senhores, esse crime de concussão foi praticado dentro do Brasil? É competente a justiça brasileira para processo e julgamento? Eu posso dizer que também é local do crime o Brasil, no caso do pagamento do valor exigido em Brasília? Sim ou não, galera? E aí nós passamos por outros conceitos do direito penal. Ninguém se arrisca? Bora lá então. No começo da nossa conversa eu disse para vocês o seguinte: atos preparatórios, comprei a arma aqui dentro, não puxam a competência. E nem atos que acontecem após a consumação puxam também a competência. Vamos lá? O crime de concussão é um crime formal, tá? Se consuma com a exigência, independentemente da ocorrência do resultado, qual seja o pagamento. Se o crime se consuma com a exigência e a exigência se deu em Montevidéu, o crime acabou. O crime está completo. Qualquer ato que venha depois disso será ato pós-consumação. E em sendo um ato pós-consumação,
não puxa a competência para o território nacional. Então fica muito atento a isso, gente, porque é pega, tá? É pega e você pode se lascar por conta disso. Veja, o exaurimento não puxa a competência para o território nacional. Os atos preparatórios não. Agora, qualquer que seja o ato executório, por menor que ele seja, se for praticado dentro do território nacional, puxa a competência. Foi muito bom, né, gente? Olha só. Vocês viram lá os dirigentes da FIFA sendo processados nos Estados Unidos, né? Meu Deus! Como esse cara está sendo processado lá se ele cometeu crime na Europa? Se ele cometeu crime no Brasil, na Argentina, no Uruguai? O que eles estão fazendo nos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos são competentes, né? É a justiça competente para processo e julgamento? Porque os Estados Unidos adotam o mesmo princípio nosso. Se qualquer ato executório do crime for realizado ali dentro e o dinheiro da lavagem passou por bancos americanos, qualquer ato executório, por menor que seja, puxa a competência. É esse princípio que está fazendo com que o seu Zé Maria Marim esteja sendo julgado lá. Porque lá, dentro do território americano, atos executórios mínimos, ínfimos, foram praticados, e aí o deslocamento de competência, tá? Já eu falo, tá, gente? A gente vai começar agora no começo de fevereiro e a prova será em maio. Eu tenho uma surpresa boa para a aula inaugural para vocês, que eu conto na segunda-feira, tenho que confirmar amanhã. Então é isso que a gente vai estudar. Faltou um, né? Na verdade, faltou um. Faltou eu falar para vocês sobre aquele crime que aconteceu dentro do navio inglês que estava indo para a Argentina, estragou e teve que passar por aqui, atracar no Porto de Santos para ser consertado. E lá dentro aconteceu um crime, mais ou menos, tá, gente? Eu pergunto para os senhores, é competente a justiça brasileira? Porque esse navio é de bandeira estrangeira, é particular. Mas ele está no território nacional. É competente? Não é. Porque eu falo em passagem inocente, artigo 3º da Lei 8.617, salvo engano, deixa eu pegar para vocês aqui. Quando eu falo em passagem inocente, que ele passa, não está atracado em definitivo, só passa aqui por algum probleminha, é o princípio da passagem inocente, algum probleminha, eu não atraio a competência para a justiça brasileira, ok? Deixa eu ler para vocês aqui, só um minutinho, deixa eu pegar o meu material. Pronto, tá aqui. Vamos chamar, enquanto eu abro aqui o material para mostrar para vocês, vamos convidar a galera para a aula aqui, gente. Dia sim, dia não, eu estarei aqui com vocês, tá? Pra gente falar sobre isso aqui. Aqui. Eu vou disponibilizar também para vocês os meus resumos sistematizados para ficar mais fácil o estudo, tá, gente? Vamos criar um grupo aqui para a gente conversar todos os dias sobre esses assuntos, ficar mais tranquilo. Achei, tá aqui. Bom, não achei que não, porque tem muita coisa. Mas se o navio não tiver como destino o Brasil, ele estiver só de passagem e por aqui tem que atracar por segundos, o avião deu um problema, um pane no ar, nós não assumimos a competência por conta da passagem inocente, ok? Isso é a Convenção Internacional de Viena, a gente não aplica a lei brasileira, tá? Princípio da passagem inocente, né?
Sim, nós vamos marcar dias certos. Outro pega é a contravenção penal aconteceu lá fora, tá? E preenche os requisitos do artigo 7º. Eu posso aplicar a lei penal brasileira? É o que a gente vai estudar agora. Lembra, só cai em prova, gente. Quando eu falo em extraterritorialidade, e o que é extraterritorialidade? Quando o crime acontece fora, completamente fora do país, completamente fora, execução e consumação acontecerão lá, e eu aplico a lei brasileira aqui a esse caso que aconteceu lá. Se for uma contravenção, prestem atenção, por força da própria lei de contravenções penais, eu não aplico a lei brasileira. Anota, não existe extraterritorialidade para contravenções penais. Só existe extraterritorialidade para crimes. Só aplico a lei penal brasileira a crimes ocorridos lá fora, quando for crime. Quando for contravenção, a vedação expressa no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Assim como essa lei, no artigo 4º, proíbe de forma expressa a punição da forma tentada da contravenção penal, ok? Então fiquem bem atentos a isso aí, que é um peguinha. Qual foi a última dica que você pediu para explicar melhor aí, gente? Eu confesso que eu me perdi com as perguntas aqui. A do navio, a da passagem inocente, né? Veja, quando o navio de origem estrangeira, privado, não público, está atracado no território nacional, dentro do território nacional, e ali acontece um crime, ele é incorporado ao território nacional e é tido como território nacional, certo? É bandeira estrangeira, veio a Santos, atracou, para quê? Para carregar e levar a soja. E aqui aconteceu um crime. Quem é o competente? Quem é o juiz? Qual é o país competente para processo de julgamento? Será o Brasil. Por quê? Porque o navio é privado e está dentro do território nacional. Se o navio fosse público, seria o país de origem. Agora veja que deixa eu só bloquear aqui, gente. Esse navio, ele não veio ao Brasil, ele não viria ao Brasil. Ele não tinha como destino o Brasil, ele tinha como destino Buenos Aires. Mas no caminho quebrou e teve que, por uma emergência, que parar no porto de Santos. E ali, enquanto está sendo consertado, acontece um crime. Princípio da passagem inocente. Nessa hipótese, como o destino não era o Brasil, entende a legislação internacional, os tratados internacionais e a legislação pátria, que nós desprezamos, desconhecemos essa competência e deixamos a competência para o país de origem. Não há uma atração da competência só porque o navio passou aqui por acaso. Não, ele tem que ter aqui o destino, ok? Então fiquem atentos a isso aí, porque isso é pega em prova. Mas ele tem que ficar comprovado que ele passou aqui por acaso. Ele não tinha aqui como destino, ok? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Hoje nós iremos estudar o quê? Extraterritorialidade. Já estudamos na aula passada a territorialidade, que é a regra, com as suas exceções. Estudamos o lugar do crime, que é para fixação de regras de competência internacional. A aplicação da lei. Competência é competência para aplicação, vamos dizer assim, de crimes à distância. Não é competência interna, comarca. Nós estamos falando de competência internacional. Qual a lei de qual país a ser aplicada. Quando eu falo no artigo 6º, eu preciso escolher qual é a legislação a ser aplicada por qual país. Quando eu trago para dentro do território nacional, a competência é fixada como regra nos moldes do artigo 70 do CPP. E aí eu falo em fixação de juízo competente, não de país competente, ok? Passando para frente, falaremos agora em extraterritorialidade.
Territorialidade. Antes disso, para fixar bem mesmo. Aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. Aquela moça que lá do Canadá postou na rede social ofensas raciais contra a filha dos atores, 1 a 3 anos. Injúria preconceituosa. Pergunto para os senhores, essa moça poderá ser processada aqui no Brasil? Se sim, qual o princípio eu adoto? Territorialidade ou extraterritorialidade? Se sim, não. É sim, ela pode ser processada no Brasil. A pergunta é a seguinte: territorialidade. Muito bem. Por quê? Por conta do artigo 6º. Porque diz que é competente, será aplicada a lei penal brasileira, portanto, competência do Brasil, quando o crime for aqui, quando aqui ocorrer a ação, ou aqui se produzir, ou se deva produzir o resultado. Onde aconteceu o resultado naquela hipótese? Aqui, na comarca do Rio de Janeiro. Então foi lá e é lá e será lá o juízo competente para processo e julgamento. Então o princípio da territorialidade. E para a gente responder isso, só dá uma pincelada rápida nos conceitos. Bora trabalhar então aqui a extraterritorialidade. O que então são hipóteses de extraterritorialidade? Quais são os princípios que eu adoto na extraterritorialidade? Eu tenho 4. Às vezes confundem, a gente fica louco com esses princípios, né? O primeiro deles é o princípio real de defesa ou de proteção, que eu falo em proteger os bens jurídicos pátrios. Quando eu falo em princípio real de defesa, via de regra, eu estou diante da extraterritorialidade incondicionada. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu tenho 2 espécies de extraterritorialidade, ou seja, o crime acontece totalmente lá fora e eu utilizo a legislação penal brasileira para processar o camarada aqui dentro, que ela é incondicionada, 7 inciso 1, e ela é condicionada, 7 inciso 2, e ela é hipercondicionada, 7 parágrafo 3º. Vamos voltar. Incondicionada, 7º inciso 1, condicionada, 7º inciso 2 e hipercondicionada, 7º parágrafo 3º. Como é que isso funciona? Quais são os princípios adotados para a extraterritorialidade? Primeiro deles, princípio de defesa, de proteção, ou chamado de real. Por esse princípio, o Estado quer proteger os seus bens jurídicos, seu patrimônio. Aqui eu falo em extraterritorialidade incondicionada porque a Justiça Penal Brasileira será acionada se o crime acontecer lá, tendo sido ou não processado lá o agente, tendo lá cumprido ou não pena, tendo sido lá absolvido ou não, extinta a punibilidade ou não. Quando é que eu verifico este princípio? Quando a vida ou a liberdade do presidente da República for ameaçada, tiver sido ameaçada através de atos executórios. Tentei matar o Temer, ok? Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá aqui. Quando a vida ou a liberdade do presidente da República tivesse sido ameaçada. Crimes contra a vida, e aqui vamos pegar um detalhezinho legal, ou a liberdade do presidente da República. Segunda hipótese, crimes contra a fé pública da União, do Estado, do DF, dos territórios, fala em território ainda, de empresa pública, nós podemos pegar, por exemplo, a Saneágua aqui em Goiás, as SAs, as autarquias ou fundações instituídas pelo poder público. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço.
E crime de genocídio, princípio do domicílio, quando o agente for brasileiro ou não sendo brasileiro, for estrangeiro, morar aqui. Aqui a gente tem que observar as competências do Tribunal Penal Internacional, que a gente fala mais para frente. Primeira hipótese de princípio da defesa de extraterritorialidade incondicionada, aquela em que a justiça brasileira será acionada se o crime acontecer lá fora completamente, independentemente do que tenha acontecido com o réu. Se ele for processado lá e condenado lá, ele será processado aqui e condenado aqui. Se ele for processado lá e condenado lá, ele será processado aqui e condenado aqui. Se ele tentar matar o Temer lá fora, ou se ele matar o Temer lá fora e for condenado lá à prisão perpétua, aqui ele será processado também. Professor, dá bisinida, não dá não, já daqui a pouco eu explico qual é a orientação do Supremo em razão disso aí. Aqui eu tenho um pega. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E se o Temer for vítima de latrocínio? E se o Temer for vítima de latrocínio? Eu posso acionar a legislação penal pátria? Eu posso concluir e entender que o crime de latrocínio está inserido nessa linha A? O latrocínio também é crime contra a vida para esse contexto? Há autores que entendem que não. Porque o crime de latrocínio é aquele que está dentro do capítulo do roubo e da extorsão, no título dos crimes contra o patrimônio. Portanto, longe do capítulo dos crimes contra a vida, do homicídio. Eu entendo que se a gente for aplicar o princípio da legalidade à sua inteireza, latrocínio exclui. Mas como o princípio é de proteção do bem jurídico, a maioria dos autores entende que sim. Que eu tenho que interpretar de forma ampla. Há uma divergência doutrinária, tanto na doutrina, né, divergência doutrinária e jurisprudencial, tanto entre os doutrinadores quanto nos tribunais superiores, muito severa nesse sentido. Se você for pegar o princípio da legalidade a ferro e fogo, não. Mas se você for entender de uma forma mais extensiva de proteção, seria sim, ok? Vida ou liberdade, e aí liberdade de forma ampla. Outro probleminha que eu tenho aqui, na letra B, tranquilo, contra a fé pública ou o patrimônio. Veja, do capítulo dos crimes contra o patrimônio e a fé pública dos 297 seguintes. Não tem nenhuma observação a ser feita aqui. Agora, a linha C fala, se o crime lá fora for contra a administração pública. Senhores, aqui eu me restringo aos crimes do artigo 312 seguintes. Crimes praticados contra a administração pública por funcionário público. É o caso do ministro de Estado que praticaram um peculato lá fora, em detrimento do Estado brasileiro. Não é qualquer crime. Eles têm que estar a serviço do governo brasileiro. Veja, se o ministro de Estado estiver passeando e lá praticar um peculato, eu não puxo para cá de forma direta. Do 312 ao 327, exatamente. Então tem que ter muita atenção que você pega na prova. São crimes praticados contra a administração pública, 312 seguintes, e o agente tem que estar trabalhando no Brasil lá fora. E por fim, o crime de genocídio. Foi incluído agora em 1984. Fala em genocídio, onde quer que ele ocorra. Se o agente for brasileiro, a competência é puxada para cá. E princípio do domicílio, segundo o professor Kleber Masson, ele entende assim, ele chama esse momento de princípio do domicílio. Se o genocídio aconteceu lá fora e o estrangeiro reside aqui no país, ok? Essas quatro hipóteses são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Qual é a consequência disso? Aconteceu o crime lá fora, em qualquer dessas hipóteses, em qualquer desses crimes, a Justiça Penal brasileira será acionada. E ela será acionada e aqui será aplicada independentemente da sorte de lá. Foi ou não foi processado, o agente não precisa entrar no Brasil. O agente não precisa entrar em território nacional. Ele será processado independentemente de entrar aqui. E não interessa quem cometeu o crime lá, se foi brasileiro ou se foi estrangeiro.
Aconteceu o crime, tentaram matar o Temer lá fora, a justiça brasileira será acionada aqui. Eu acho meio inócuo, né? Como é que você vai condenar o cara se ele não vai entrar nunca aqui? Nós veremos daqui a pouco que na extraterritorialidade condicionada, a entrada do agente no território nacional é condição de procedibilidade. Senão não tem nem como acionar a justiça penal pátria. Entretanto, no inciso 1, essa condição de procedibilidade foi jogada para o canto. Outra coisa, professor, eu, acionando o judiciário brasileiro, a justiça brasileira, para processar um indivíduo que foi condenado lá, eu não estaria ferindo de morte o princípio constitucional do nebis in idem, ou seja, a proibição de dupla apenação pelo mesmo fato? O Supremo entende que não, por conta do artigo 8º. Abrem o código de vocês, vamos ler o artigo 8º. Aplicação, eficácia da sentença estrangeira no Brasil. Não por quê? Porque o desconto. Haverá um desconto. É um abatimento. Temer morreu lá fora. Sei que vocês, né, fiquem maravilhados com a ideia, mas deixa de lado. Morreu lá fora porque foi assassinado. O assassino pegou 10 anos. Aqui no Brasil ele foi processado e aqui ele pegou 20. O que o Código Penal determina? Que aqueles 10 anos sejam descontados dessa pena aqui. E se a pena lá for maior? Aqui ele não cumpre. E se lá ele foi condenado à prestação de serviço à comunidade? Eu atenuo daqui. Ou seja, não há bis in idem aí, em que pese o professor Rogério Greco entender que há. Por quê? Porque há uma compensação. Ok? E aí eu tenho um princípio muito maior, da soberania nacional. Vale a nossa sentença. Essas são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Quer dizer o quê? Não me interessa a sorte do sujeito lá fora. É o princípio real de defesa ou de proteção. Agora eu tenho o artigo 7º, inciso 2, onde a extraterritorialidade, ou seja, a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira a crimes, e eu repito, crimes acontecidos lá fora, podem ocorrer aqui, desde que algumas condições sejam verificadas. Quais são os princípios norteadores desta extraterritorialidade condicionada? Primeiro deles, a personalidade. Princípio da personalidade ou da nacionalidade. Para eu aplicar a lei penal brasileira, eu devo verificar a nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada, prestem atenção, pode ser brasileiro nato ou naturalizado, que tenha cometido o crime lá fora ou tenha sido vítima do crime lá fora. Anota aí, vítima do crime lá fora, vítima hipercondicionada. Quando é vítima, é hipercondicionada. O princípio da nacionalidade ou da personalidade leva em consideração o quê? A nacionalidade do autor ou da vítima. Quando eu levo em consideração a nacionalidade do autor, eu falo em personalidade ativa, princípio da personalidade ativa. Quando eu levo em consideração a nacionalidade da vítima, princípio da personalidade passiva. Personalidade ativa e personalidade passiva. Oi, filha. Vamos lá. Eu vou falar dos princípios, já já a gente entra em cada caso de princípio. Depois, princípio da universalidade ou da justiça universal ou cosmopolita. É o princípio que se pega na cooperação internacional, na cooperação entre os povos. Por esse princípio, o Brasil irá processar e julgar qualquer pessoa e de qualquer nacionalidade que tenha cometido qualquer crime em qualquer lugar daqueles que o Brasil tenha se obrigado a reprimir por tratados ou convenções internacionais. Se o Brasil se obrigou a reprimir, por exemplo, o genocídio,
o tráfico de seres humanos, o tráfico internacional de drogas. Se o tráfico aconteceu na Argentina, entre um argentino e um uruguaio, o Brasil pode processar esse cara aqui, porque ele se comprometeu. E esse princípio é chamado de princípio da justiça universal ou cosmopolita. Depois eu tenho o princípio da representação ou da bandeira, ou do pavilhão, ou da substituição. Daqui a pouco aparece mais um autor e dá mais uma terminologia, você se lasca na hora da prova, né? Aí vem o cara e diz para você, você sabe o que é estupro bilateral na hora de sua prova oral? Você fala, meu Deus do céu, eu sei tudo de direito penal, menos isso. E ele te pergunta, o que é estupro bilateral? Daqui a pouco eu mato a curiosidade de vocês. Pelo princípio da representação, da bandeira, do pavilhão ou da substituição, o governo brasileiro, preste atenção, isso aqui é pega. A justiça brasileira poderá ser acionada e a lei penal brasileira poderá ser aplicada aos crimes ocorridos dentro de navios ou aeronaves privadas, particulares, que estejam em pouso em território estrangeiro, sobrevoando o espaço aéreo correspondente ou em águas estrangeiras, no Porto de Buenos Aires, por exemplo. Preste atenção, privados que estejam em outro país, se lá eles não foram julgados. Ok? E se for privado, em águas internacionais, sobrevoo do espaço aéreo correspondente, eu aplico esse princípio? Não. Se for privado, estiver sobrevoando o mar, águas internacionais, ou for navio privado em águas internacionais, não é este o princípio a ser aplicado, é o princípio da territorialidade, porque nessa hipótese, esse navio, essa aeronave, são considerados como extensão do território nacional. Entenderam, gente? E nós estamos tratando aqui de extraterritorialidade e não de territorialidade. Então, isso é pega em prova. Navio particular de bandeira brasileira na Argentina. E lá aconteça um crime. Se for julgado lá, condenado lá, fica por lá. Agora a Argentina não quer nem saber de brasileiro. Não julga, não mexe, não faz nada. Aí o Brasil poderá processar essa galera. Entenderam? Se esse navio não estiver atracado no porto da Argentina, se esse avião não estiver lá, mas estiver no mar territorial, no alto mar, em águas internacionais, eu não aplico o princípio da bandeira. Eu aplico o princípio da territorialidade, artigo 5º, porque nessa hipótese, mesmo sendo particular, esse navio, essa aeronave, são considerados como extensão do território nacional. Alguma dúvida, galera, para a gente seguir? Não? Tá todo mundo sabendo, vocês estão bem, hein? Vamos lá. Se direito penal é fácil, bora mandar ver. Então, quais são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada? Quais são os crimes e quais são as condições para o julgamento desses crimes aqui dentro? Primeiro crime, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Mas os mais evidentes são genocídio, que já está lá no inciso 1, tráfico de pessoas, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo. Depois, os crimes praticados lá fora por brasileiros, independentemente de quem seja a vítima. Depois, os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Por fim, os crimes praticados por estrangeiro, tendo como vítima brasileiros, ok? Aí eu falo em personalidade passiva. Desde que, esses são os crimes, são 4.
Primeiro, crime praticado por brasileiro. 2, crimes que por tratado ou convenção Brasil se obrigou a reprimir. 3, crimes praticados dentro de aeronaves ou embarcações em território estrangeiro e lá não sejam julgados. 4, crimes praticados contra brasileiro, desde que, nas 3 primeiras hipóteses, tirando a personalidade passiva, 5 condições devem ser preenchidas. Presta atenção, as 5 condições são cumulativas, todas devem se somar, todas devem estar presentes, ok? Primeira delas, anotem aí, condição de procedibilidade, ou seja, eu não posso acionar a justiça brasileira. É uma condição para proceder, para começar o processo. É a entrada do agente no território nacional. É a entrada do agente no território nacional. Não adianta, né? Se o cara não vem para cá, eu vou acionar o Estado brasileiro, eu vou mover mundos e fundos, o Ministério Público, a Justiça, a Polícia, gastar dinheiro para nada. Então, entrar no território brasileiro é condição de procedibilidade. Anota aí, condição de procedibilidade. Todas as demais que eu vou citar daqui para frente é um termo técnico que o seu examinador na prova oral vai te perguntar. São condições objetivas de punibilidade. Anota aí, condições objetivas de punibilidade. Então vamos lá. Entrar no território nacional é a primeira condição e é a condição de procedibilidade. São condições objetivas para punir esse cara que entrou aqui. 1, anota aí. Dupla tipicidade. Anotou? Tá tudo certo? Vamos lá. Dupla tipicidade. 2, o crime estar incluído entre os extraditáveis. 2, o crime estar incluído entre os extraditáveis. 3, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou lá ter cumprido pena. 3, ele não pode ter sido absolvido lá. Ou ser condenado, lá ter cumprido pena. É possível que ele seja processado aqui mesmo condenado lá, desde que ele não cumpra pena. 4, não ter sido agente perdoado ou, por qualquer motivo, estar extinta a punibilidade. Anota, segundo a lei mais favorável. Então veja, no quesito, olha só, crimes que por tratado ou convenção Brasil se obriga a reprimir. Crimes praticados por brasileiro, personalidade ativa. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações privadas em território nacional e lá não sejam julgados. Eu preciso de quantas condições para o julgamento aqui? 5. Primeira delas, entrar no Brasil. Condição de procedibilidade. Depois, outras 4, que são condições objetivas de punibilidade, para punir. Dupla tipicidade. 2, não está o crime prescrito ou não estiver acontecida a extinção da punibilidade segundo qualquer das leis. 3, não ter lá sido absolvido ou lá cumprido pena. 4, dupla tipicidade. Desculpa, dupla tipicidade não. Estar o crime incluído entre aqueles extraditáveis. Então veja que essas condições devem ser somadas. A primeira delas, condição de procedibilidade, e as outras 4, condição de com objetivos de punibilidade. Bora entender então. Primeiro, ele tem que entrar aqui. Depois, para ele ser punido aqui, não basta entrar. O fato que ele praticou lá fora tem que ser crime aqui e crime lá. Não basta ser crime só aqui. Imaginemos o seguinte, que um indivíduo tenha praticado uma lesão corporal na África e para cá venha. Entrou, condição de procedibilidade. Já posso processá-lo? Ele é brasileiro, posso? Peraí.
É crime lá e crime aqui? Não, professor, o senhor está falando em lesão corporal, é crime lá e crime aqui. Não, não é. Não necessariamente. Há países em que as mutilações são consideradas fato atípico. As mulheres podem ser mutiladas nos seus órgãos genitais para não sentir prazer. Lá não é crime, e aqui é. Então ele não poderá ser processado. Eu tenho que verificar se o fato é crime lá e crime aqui. Agora imaginemos que seja um homicídio. O brasileiro matou alguém lá e veio embora. Entrou aqui, pode ser processado? Pode, porque é crime lá e crime aqui. Por que existe essa possibilidade? Porque o Brasil exige o comportamento de seus nacionais. Porque nós adotamos aqui o princípio da não extradição de natos, brasileiros natos. Imagina que esse cara mate lá e venha para cá. Como o Brasil não extradita, não manda para o país de origem, ele ficaria sem punição aqui. Então se criou essa possibilidade de extraterritorialidade. Não sei se vocês viram, lembram, acho que ano atrasado, 2016, aquele rapaz que matou aquela família de brasileiros lá na Espanha, lembram disso? Quem se lembra desse fato? Vocês se lembram que o rapaz veio, eu acho que ele é de Recife, ele veio para o Brasil, chegou no Brasil, ficou um tempo aqui, quando ele viu que a coisa, já eu explico o caso do Robinho, quando viu que a coisa ia empretejar para o lado dele, que ele seria processado aqui, por quê? Porque ele é brasileiro, cometeu o crime lá fora, entrou aqui e preenche todas as condições do artigo 7º, inciso 2, ele falou, Jesus amado, eu prefiro ser condenado na Espanha porque a cadeia lá é melhor do que ser condenado aqui. Ele foi embora para a Espanha, ele preferiu ser julgado lá do que ser julgado aqui. O advogado dele deve ter dito, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você quer cumprir pena lá ou aqui? Porque você será condenado lá ou aqui. Mostrou, né? Leu a cartilha para ele, falou, ó, você é brasileiro, cometeu um crime de homicídio lá, o homicídio é crime lá e é crime aqui, o senhor entrou no território nacional, o homicídio está entre os crimes extraditáveis, você não foi perdoado lá, ok? Então, meu irmão, se liga, cadeia lá é melhor que aqui. E ele vazou para lá. Não foi à toa. Ele não foi para lá de graça. Ele foi porque aqui ele ia ter que passar uns apertos, vamos dizer assim. Né? Ele ia ter que ficar numa cadeia que cabe de um presídio para 400, que tem 2.500, 2.600, como tem em Goiás. Ok? Então vejam, são 5 as condições que devem ser somadas para crimes praticados por brasileiros, crimes pelos quais o Brasil se obrigou a reprimir por tratados ou contravenções e aqueles praticados dentro de navio ou de aeronave que não tenham sido julgados lá. Beleza? Quais são as condições? Primeiro, entrar aqui. Depois, ser crime lá e ser crime cá. Depois, o crime estar incluído entre os extraditáveis. Eu acho que mais uns 20 minutos a gente termina aqui, tá? Mas fica disponível para vocês. A gente vai colocar essa aula aqui também no nosso YouTube, tá? No YouTube da Rede Júris. Fique tranquilo. Bora lá. O crime, além de tudo, tem que estar entre aqueles incluídos entre os extraditáveis. Se o indivíduo pratica lá fora um crime político ou de opinião e vem para cá, ele entrou, é crime lá e crime aqui, mas não é extraditável. Outra coisa, não é qualquer crime, além de político e de opinião, que pode ser extraditado, não, que é extraditável, não. Crime cuja pena máxima não suplanta 1 ano, não há extradição, ok? Tem um limite temporal, até 1 ano. Se ele comete lá um crime de abuso de autoridade, que é só 6 meses, também não dá extradição. Primeira condição, entrar. Segunda condição, ser crime lá e ser crime cá. Terceira condição, o crime está incluído entre aqueles extraditáveis. Quarta condição, ele não pode ter sido absolvido lá. Imagina que ele tenha praticado um homicídio lá e lá foi absolvido. Veio para o Brasil. Tem dupla tipicidade. É extraditável. Pode ser julgado aqui? Não, porque lá já foi julgado e absolvido. Aqui não pode. Digamos que ele tenha sido condenado lá. Ele pode ser julgado aqui? Pode. Se lá, condenado, ele não cumpriu pena. Agora, se lá, condenado, ele cumpriu pena, não poderá ser julgado aqui. Se ele foi absolvido ou condenado e cumpriu pena lá, não pode aqui. Se ele não foi absolvido ou se foi condenado, mas não cumpriu pena, pode ser julgado aqui. Última condição é que não
pode estar extinta a punibilidade, segundo qualquer das leis de lá ou de cá, ok? Se já deu prescrição lá, não pode ser julgado aqui. Se já deu prescrição aqui, também não pode. E por fim, a extraterritorialidade hipercondicionada. Ocorre quando a vítima é um brasileiro. Além dessas 5 que eu já falei para vocês, o artigo 7º, parágrafo 3º, exige mais 2. Primeiro, o estrangeiro que matou o brasileiro lá fora está aqui dentro e a Inglaterra, que é o seu país de origem, onde aconteceu o crime, não pediu a extradição. Não pediu a extradição. Ou se pediu, o Brasil disse, não dou. Se não pediu, ou se a extradição foi negada. Basta, não, tenho mais um ainda, que haja requisição do ministro da Justiça. Então veja, quando eu falo em personalidade passiva, quando a vítima é brasileiro, lembra do Jean Charles? Os policiais que mataram Jean Charles poderiam ser julgados aqui, desde que entrassem aqui, dupla tipicidade, extraditável, não tenha sido absolvido, não tenha prescrito ou extinta a punibilidade, a Inglaterra não tenha pedido a extradição, ou se tenha pedido, foi negado. E por fim, o ministro da Justiça fala assim, eu acho conveniente. A requisição é um ato político. Eu acho conveniente, eu requisito ao Ministério Público o início da ação penal. Então veja, na extraterritorialidade condicionada, eu tenho não 5, mas 7 condições. Alguma dúvida, galera? Bom, vamos lá. Pessoal, eu quero criar um grupo de estudo com vocês, uma coisa mais rápida. Tem muita gente querendo fazer desse grupo de estudo um estudo direcionado para delegado de polícia, ok? Vamos criar um grupo no WhatsApp. Vocês podem também me seguir no Instagram, é Prof. Geibson Rezende, deixa eu anotar aqui, Prof. Geibson Rezende, vou começar minhas dicas por lá. Deixa eu anotar aqui só um minutinho. Vocês vão dar um print aqui já, tá? Vou passar esses canais aqui para vocês por enquanto. Na próxima live eu passo o material, tá ok? Eu tô com o meu resumo esquematizado aqui, que na próxima live eu vou passar para vocês. A gente pode criar um grupo no Instagram, e aí vocês me insiram, por favor, que lá a gente vai conversar. Eu acho até, vamos ficar no Instagram por enquanto, depois a gente pode ir para o Telegram, porque o Telegram não tem limite, né? Esses são os meus canais. O que eu quero de vocês? O que eu peço para vocês? Convidem a galera para nos seguir aí, tá? Legal. Eu vou anunciar para vocês através do nosso grupo. Primeiro ano, fazer farra pra caramba, meu. Farra até o 3º. E depois fazer como eu fiz, enfiar a cara e estudar pra caramba para passar no concurso do Ministério Público nos primeiros 6 meses. Não, mas sério mesmo, tô falando sério. Não é hora de ter responsabilidade, não. É hora de, lógico, estudar muito, com a responsabilidade que a faculdade exige, mas não estudar com a responsabilidade de um concurso público. Estuda, passa, valoriza a sua grana que você está gastando, certo? Valoriza a sua grana que você está gastando, mas sem aquela responsabilidade, meu Deus, eu já tenho que estudar para concurso público. Não precisa. Agora é hora de você curtir sua faculdade. Quando você chegar ali
Quando eu fiz era por ano, né? Quando você chegar no 7º período, aí você vai enfiar a cara no livro e preparar já para o seu concurso. Gente, eu entrei no Ministério Público, eu tinha 22 anos. Eu saí da faculdade e tomei posse como promotor de justiça. Sabe por que eu fiz isso? Porque quando chegou ali nos últimos 2 anos da faculdade, eu falei, gente, o direito tem que ser um instrumento de mudança na minha vida. Eu tenho que mudar de vida. E o direito vai me fazer mudar de vida. E eu comecei a estudar. Até lá não. Eu só não fiz farra porque eu não tinha dinheiro. Mas eu ia fazer farra. Mas eu não tinha dinheiro. Mas eu levei a faculdade mais tranquilo. Quando eu cheguei ali no 7º período, aí eu mandei ver. Aí eu estudei pra caramba. E com 22 anos eu tomei posse do Ministério Público. Dá pra fazer isso? Dá, tá? Não é ruim não, é boa. Deixa eu te dar uma dica. Vamos falar de curso jurídico aqui. Eu me formei na Universidade Federal. É a pior universidade federal, uma pior faculdade que existe na face da Terra para estudar. É a pior de todas. Sabe por quê? Não tem professor. Os caras não dão aula, os caras não estão nem aí para nada. Eu tive um professor de direito financeiro que eu tenho ódio, ódio mortal dessa matéria por conta dele. Por um ano inteiro de aula, ele deu uma aula pra gente. E ainda chegou curtindo com a cara de todo mundo. Nós não tínhamos professor. Hoje eu vejo, eu fui professor universitário por 15 anos, eu vejo a dedicação que os professores têm com os alunos nas particulares, cara, na federal não tem nada disso. O que isso quer dizer? A faculdade quem faz é você. O direito você consegue ser autodidata. Professor, eu quero passar na OAB. Quem vai fazer? Quem ainda está na OAB aí? Quem está se preparando para a OAB? Se você está se preparando para a OAB, entra lá no site redejuris.com, eu não coloquei o site aqui, redejuris.com, eu vou colocar meu telefone aqui, meu WhatsApp para a gente montar o grupo. Lá tem muito conteúdo gratuito. Você vai se preparar para a OAB a partir do 8º período, no finalzinho dele. Porque você vai fazer a OAB daqui a pouco a gente conversa sobre o seu concurso. Vamos falar aqui sobre a OAB rapidinho. Você vai fazer a OAB no 8º período, vai começar a se preparar e a orientação para você se preparar, por isso a nossa aprovação é muito alta, é o seguinte: você só vai estudar o que seu professor mandar. É sério. Nosso índice de aprovação na segunda fase, na última, agora bateu 96%. Só 2 dos meus alunos de penal tomaram bomba. Por quê, gente? E não são super gênios, não. Aliás, o melhor aluno da sala tomou bomba por nervosismo. Ele passou tudo no rascunho e quando foi transferir para a prova, né, para a folha de prova, ele não se atentou, passou a questão número 1 na 2, a 2 na 3, a 3 na 4, chegou ao final e falou, está sobrando uma. Ele percebeu que tinha transcrevido tudo errado. Nervosismo. Paulo era o melhor deles. Tomou bomba. Ele e um senhor que estava precisando um pouquinho mais de pegada. Então veja, se você fizer tudo que a gente mandar, sabe por que a gente mandar? Porque nós sabemos o que cai. Todos os conteúdos que caem na OAB passam nas nossas mãos, 30% só. E estudar só aquilo, e estudar aquilo de forma massiva, repetitiva, com reminiscência, com sedimentação, você vai passar. Porque as técnicas são sempre as mesmas, o conteúdo é sempre o mesmo, e nós sabemos porque eu estou há 12 anos nessa praia, os professores estão 12 anos nessa praia. Você tem uma ideia que você que vai fazer penal na segunda fase, vai cair para você uma questão de crimes contra o patrimônio, vai cair uma de tóxico para você, entendeu? Vai cair com certeza um tráfico privilegiado, vai cair crimes contra a vida, vai cair. Porque raios de motivo você não vai estudar isso. Então eu sei o que vai cair. E dentro dessa questão cai também intercrimes, cai tentativa, cai classificação de delitos. É importantíssimo você seguir o que seu professor manda, porque vai otimizar o seu tempo de estudo para você não ficar batendo cabeça para tudo quanto é lado.
Agora, não adianta você obedecer o seu mestre e falar, gente, meu professor sabe tudo. Sabe não, a gente só sente o que cai, né? A gente só percebe se você não controlar a sua ansiedade, meu irmão. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas aconteceu e tem acontecido, aconteceu na última OAB segunda fase com a aluna nossa, na primeira fase com a aluna nossa. Não adianta você estudar 4 meses no cursinho para ir para prova cagar, vomitar. Juro. Uma aluna minha falou, professor, eu fiquei 5 horas no banheiro, de tanto nervoso. E olha que boa menina, sabia pra caramba. Não adianta se você não conseguir controlar a sua ansiedade. Tá? Não adianta. Eu acho que vai cair isso. Eu acho que vai cair apelação. Eu não concebo um aluno chegar na prova nervoso. Então, se você tem problema com ansiedade, vá procurar um profissional. Você precisa desse cara, senão você não consegue desenvolver suas competências. E por fim, a última dica. Aluno de direito tem preguiça de ler, aluno de direito tem preguiça de interpretar, aluno de direito tem preguiça de achar os conectores, de passar o seu conhecimento para o papel. Pelo amor de Deus, língua portuguesa, interpretação de texto, conteúdo e leitura. Se você fizer esses 3 exercícios, você está aprovado. Tranquilo. O conteúdo jurídico é o menor deles. Ainda mais na segunda fase, que você só estuda penal e processo. Só. E sistematize o seu estudo, seja um cara centrado. Não precisa estudar 7 horas para a OAB. Eu vi alguém me perguntar ainda, não precisa. Dá tempo de você ir para a balada, dá tempo de você curtir a sua família, desde que você se programe, desde que você estude de verdade 3 horas. O meu irmão disse que malha 2h30. Falei assim, deve ser meia hora o músculo e 2 horas a língua, porque deve ficar conversando lá na academia. Então não adianta você ficar 7 horas estudando e passar 5 na televisão, no Instagram, no WhatsApp, conversando com um colega. Não adianta. É melhor você estudar 1h30, 2 para valer, cronometrado, conteúdos que são de fato importantes, do que ficar 7 horas se martirizando ali dentro. Então faz isso, se programa, coloca no papel. O nosso curso ele tem um cronograma de estudo personalizado, onde o aluno está obrigado a cumprir alguns padrões, alguns requisitos, algumas etapas, vamos dizer assim, e ele não precisa estudar muito. Todo dia eu tenho ali para ele o que ele vai estudar, como ele vai estudar, qual conteúdo ele vai estudar. E ao final um desafio para ele, depois da aula, responder e sedimentar aquele conteúdo. De forma tranquila e racionalizada, você pode inclusive tomar uma cervejinha de vez em quando, sem problema nenhum. Agora, tem que se comprometer, né? Interpretação, é exatamente, o problema é esse, a interpretação e transposição do que você sabe para o papel. Se você conseguir ter esse equilíbrio, você está dentro. Gente, presta atenção, daqui a pouco a gente fala de Delta Goiás. OAB. Cara, OAB você precisa de 40 pontos. Você precisa só da metade para a primeira fase. Você não precisa ficar desesperado, feito um louco, querendo fazer 80 pontos, não vai te ajudar na sua profissão, não. Na segunda fase, você precisa de 60 pontos. Só. E eu vou te dar uma dica aqui para você que vai fazer a primeira fase. Já eu falo da segunda. Olha só. Eu tenho uma matéria na primeira fase que é brincadeira. Se os caras for muito lesado, assim, muito lesado mesmo, o cara assim, bem devagar, um elefantão mesmo para estudar, ele demora 2 horas para aprender a matéria. 2 horas. É para ler 2 leis. É 2 horas no máximo. 2 horas para você matar entre 8 e 10 questões, depende da prova, agora está meio variado, entre 8 e 10 questões de ética. Cara, são 2 horas. Você não tem o direito de errar nenhuma questão de ética. Não tem. Se mata de estudar essa merda. Estuda pra caramba isso. Porque representa 25%, cara. 25% do que você precisa para aprovação em 2 horas. 2 horas. Depois eu tenho 5 questões de processo penal. E eu tenho 5 questões de penal.
Eu tenho mais 10 questões. E você falou, professor, eu amo direito penal, professor, eu quero fazer direito penal, sou apaixonado em direito penal, porque a pessoa inteligente gosta de direito penal. Impressionante, nunca vi isso. Então o que você vai fazer? Você vai estudar direito penal para morrer, cara. Vai estudar direito penal, processual penal para morrer, já para a segunda fase, dentro da primeira fase. Porque olha, se você acertar das 12 questões, são 11 ou 12, se você acertar... Se você acertar 10 questões, você acertou 10 mais 10, você acertou 20 em 3 questões, meu irmão. 20 em 3, faltam 13. Você tem 13 disciplinas, 3 disciplinas, desculpa. Você tem 13 disciplinas para acertar as outras 20. É racionalizar. É estudar de forma racional. E dentro do direito penal, você não vai estudar tudo também, não. Dentro do processo penal, você vai estudar tudo também, não. Você vai estudar só... Temos várias. Todas, aliás. Vai estudar só aquilo que realmente interessa, para não perder tempo com crimes contra o respeito aos mortos, isso não cai. Lei de biogenética, isso não cai. Crimes contra a administração da justiça raramente cai. Mas despenca e ter crimes, princípios, teoria do crime, prescrição, crimes contra a vida, honra e patrimônio, crimes contra a dignidade sexual. Você vai estudar 30% só. Isso também para a primeira fase. Lá você mata 80%. Pronto. Acabou. O que você vai fazer para direcionar esse estudo? E vale para concurso também, tá, galera? Pega as provas anteriores, vá nos percentuais. Isso está sobrando aí na internet. Estuda só isso, tira dúvidas com o seu professor com isso. Agora você tem 7 horas para estudar, estudou tudo que a gente já determinou? Pronto, agora por segurança você pode ver porcaria. O que é porcaria? Você vai lá na lei na lei de contravenções penais e vai estudar aqui. É contravenção penal fabricar açúcar em casa, sabiam disso? Aí você vai estudar isso. Vai que cai. Mas esse esporádico, esse de vez em quando, representa de 10 a 15% do conteúdo da prova. Você vai perder tempo com isso? Você precisa desses 15%? Não, você precisa só de 50%. Os 50% você vai matar estudando o que a gente determinar. Então, otimiza o seu estudo e faz isso pra gente. Estuda somente o que de fato a FGV exige, que a FGV cobra. Empresário é dinheiro, né? Eu falo muito para os meus alunos. Todo mundo todo mundo apaixona pelo direito penal, né? Na faculdade os alunos é louco com direito penal. Direito penal não dá dinheiro não, gente. A não ser que você vá tratar de crimes contra a ordem tributária dentro do direito empresarial. Isso dá dinheiro não. Eu tenho um primo que fez direito por influência minha, entrou para a sala de aula por influência minha, terminou o direito, não queria advogar, eu insisti para que ele advogasse, e ele está trabalhando agora com direito penal tributário. Ele me contou agora, há um mês atrás, 3 honorários que ele pegou. 3, para convencer o Ministério Público Federal a não incluir os seus 3 clientes na denúncia, e ele conseguiu. Sabe quanto ele cobrou de cada um que pagou à vista, em dinheiro, depositado para ele? R$195 mil. Além desses 3, tem mais 11. E ele já está negociando com os outros 11. Advogado dá dinheiro? Dá. Você tem que acertar o veio. Tem que acertar a cajadada certa, tem que acertar o filão certo. Agora, se você não tem, como eu não tenho, se você não tem esse feeling, vai estudar. Vai fazer concurso público. E a pegada é a mesma. Demora um pouco. São 2 anos aí para você se encaixar entre os aprováveis, vamos dizer assim. Estou tendo aprovado já, estou conseguindo, eu já estou tirando ali 90%, 80%, 95%. 2 anos. Mas chega, vale a pena. Vale a pena para quem quer uma estabilidade. Agora, funcionário público não fica rico, viu, gente? Funcionário público rico, promotor rico, pode olhar que tem boi na linha. Promotor andando aí de carrão importado, de Mercedes, Mercedes não, que é carro barato. O camarada andando aí como é o nome daquele carro do Eike Batista lá,
Poste, meu irmão, fica ligado, tem boi na linha, tem coisa errada. Bora falar agora sobre o concurso de delegado de Goiás. Delegado de Goiás, muita gente perguntando, um concurso legal, e eu tenho a impressão que agora esse concurso vai ser liso, porque o Ministério Público está no pescoço do povo, a gente conseguiu a anulação do anterior. Serão 100 vagas para contratação de imediato, vai tomar posse de imediato, o salário tá bom, tá R$19.000. Eu tenho um tio aqui que é delegado, ele recebe líquido R$26.000, porque tem um monte de coisa, gratificação de periculosidade, uma coisa errada toda lá, é uma grana boa, e o conteúdo é bom, o conteúdo é muito bom. O Aston Martin, exatamente. É que se a vontade de andar. Ele preferiu perder o carro a deixar de andar no. O cargo a deixar de andar no carro, pelo amor de Deus. O conteúdo é bom. A banca, se for o UFG, a gente conhece bastante, dá para trabalhar bem. E nós começaremos um preparatório agora no começo de fevereiro. Quem tiver interesse, eu vou colocar para vocês aqui o meu WhatsApp para a gente criar um grupo, tá bom? Olha aí. Anotem aí, por favor. Tem o site da Rede Júris. Vamos criar um grupo para a gente discutir. Nosso próximo encontro, hoje é quinta-feira, será na segunda, ok? Quinta-feira a gente vai continuar o nosso estudo aqui. Próximos artigos 8, 9, 10, 11, 12, dá para fazer tudo de uma vez só. Para depois a gente entrar na teoria do crime, no artigo 13. Então convida a galera aí, vamos falar de direito penal e fiquem atentos a delegado GO. Começamos a nova turma, salvo engano, dia 6 e eu tenho uma surpresa muito boa para quem é de Goiânia, será só no presencial esse professor para a aula inaugural. Beleza, galera? Então eu conto com todo mundo, espero todo mundo aí na segunda-feira, mais ou menos nesse horário, para a gente continuar batendo o nosso papo de direito penal. Lá no Instagram eu vou responder com vocês, resolver com vocês algumas questões de concurso. Sábado, presta atenção, fica ligado nisso. Sábado, às 13 horas, nós teremos um simulado para delegado de polícia com questões inéditas. Será só para a turma presencial, mas eu vou pegar o simulado e eu vou disponibilizar para vocês lá no meu Instagram, no Instagram da Rede Júris, para vocês responderem. Depois nós iremos corrigir esse simulado e disponibilizar para vocês verem, ok? Então fiquem atentos aí, convida todo mundo. A única coisa que eu cobro de vocês é que convidem os amigos para o nosso grupo de estudos e a gente fica pré-agendado aqui para segunda-feira, às 22 horas. Fechado, galera? Eu vou disponibilizar também a minha apostila para os senhores irem estudando o conteúdo para